Prof. Alex Nina ensina. Nossa aula de hoje é sobre gestão de pessoas. Aqui um sumário dessa aula, nós trataremos de uma introdução, depois dos processos de gestão de pessoas, depois a interdependência entre esses processos e a conclusão com o mapa mental. O objetivo geral é compreender os processos de gestão de pessoas. Já os objetivos específicos são refletir sobre a relação entre pessoas e organizações, entender a evolução da gestão de pessoas, reconhecer a interdependência entre os processos de gestão de pessoas, que seria 2 processos de gestão de pessoas, tá? Beleza. Introdução. Gestão de pessoas, pessoal, é o conjunto de práticas e estratégias que visam garantir que os colaboradores estejam satisfeitos, motivados e engajados nas atividades da organização. Então, o foco aqui está nos colaboradores, eu vou até brifar aqui, colaboradores. E a ideia, o paradigma da gestão de pessoas é que pessoas e organizações têm uma relação de interdependência. E, de fato, uma precisa da outra para sobreviver. As pessoas proporcionam às organizações dedicação, esforço e conhecimento, ao passo que as organizações proporcionam salário, treinamento, oportunidade de crescimento. Não pode uma querer explorar ou boicotar a outra, por exemplo. Se as organizações exploram muitas pessoas, as pessoas acabam ficando desmotivadas. Isso não traz o próprio retorno financeiro para a empresa ou o objetivo do órgão público, enfim. Já se as pessoas começam a boicotar a organização não atinge os resultados e as próprias pessoas são prejudicadas. Então, essa relação é de interdependência. E a gestão de pessoas ela evoluiu ao longo do tempo. Por quê? Seu nome antigo era Administração de Recursos Humanos. E essa evolução ocorreu porque na RH você tratava as pessoas como um recurso. Basicamente é isso aqui que importa, né? Tratar as pessoas como recurso. Isso aqui vem da área industrial, lá do Taylor e Fayol, mas porque recurso remete àquela situação em que é um recurso não vivo, algo meramente material. E aí, não é isso que a moderna gestão de pessoas propõe, porque é enxergar os colaboradores como seres humanos e não como recursos materiais, capazes de você simplesmente, se um funcionário é doente, você substitui por outro e está tudo certo. Não, você tem a preocupação humana com a pessoa, com a fadiga, né? O homem não é uma máquina. Essa que é a ideia da moderna gestão de pessoas. E aí, pessoal, vem a abordagem a administração de recursos humanos, ela pensava ali que o homem era movido a dinheiro, chamado homos econômicos, que era bastava você dar recompensas financeiras que você aumentava a produtividade da organização. Então era era assim que se pensava, né? Bastante trazer mecanismo meritocrático. Muitas vezes os colaboradores estavam fazendo trabalho mecânico super especializado, como mostra na sátira do filme do Charles Chaplin. Isso causava problemas de saúde de ordem diversa. Na gestão de pessoas, são também importantes os chamados mecanismos informais, incluindo a produtividade e a satisfação dos funcionários. Então, esses mecanismos informais, eles começaram a ser visualizados nos estudos da experiência de Thorne, chamada, coordenada pelo Eton Mayo. Nessa experiência se percebeu que muitas vezes a produtividade ela não vinha só de aumento do salário ou das condições do ambiente ali de trabalho. Às vezes eram relações informais, como a amizade entre os colaboradores, a supervisão deixando à vontade, deixando o pessoal menos tenso. Isso aumentava tanto a satisfação dos funcionários, e funcionários mais satisfeitos aumentavam a produtividade da empresa. Um grande autor da administração, que é o Peter Drucker, ele fala o seguinte: as pessoas são a única vantagem competitiva sustentável de que uma empresa pode dispor ao longo prazo. Por quê, pessoal? Se a empresa tem um processo produtivo eficiente, por exemplo,
esse processo produtivo pode ser copiado por uma técnica chamada benchmark ou engenharia reversa, ou um produto que se destaca também pode ser copiado, mas as pessoas não. As pessoas elas acabam, não tem como você, por exemplo, copiar os engenheiros da Microsoft, tá? Então, a grande força das empresas no básico produto que está nas pessoas. E a gestão de pessoas tem uma máxima, que ela é função de staff e responsabilidade de linha. O que significa isso, pessoal? Aqui tem uma estrutura organizacional clássica aqui, com a departamentação funcional, então são os departamentos de produção, marketing e finanças, no nível aqui tático, no estratégico está o presidente, no operacional está aqui os 3 operários do gerente de produção. E a função do gestor de pessoas está aqui como staff, tá? Ela não é hoje vista como um departamento. No passado até foi visto como um departamento dentro da organização, mas hoje dificilmente é dessa forma. Geralmente a gestão de pessoas é um staff que presta ali assessoria para os outros departamentos. Só que é o seguinte, apesar dela ter essa função de staff, quem implementa de fato a gestão de pessoas é o gerente de cada departamento. Então, o gerente de produção que vai implementar a gestão de pessoas com os seus liderados. Por isso que ela é função de staff e responsabilidade de linha. Aí vamos falar agora dos processos de gestão de pessoas. Então, pessoal, são 6 processos de gestão de pessoas. Nós temos aqui o agregar, o aplicar, o recompensar, o desenvolver, o manter e o monitorar. No agregar, em cada um desses processos, melhor dizendo, nós vamos ter os chamados subprocessos. Então, no agregar, você tem o recrutar e o selecionar. No aplicar, o orientar, o desenhar cargos e avaliar desempenho. No recompensar, a remuneração básica, os incentivos e os benefícios são os elementos desse processo aqui. No desenvolver, o treinar e o desenvolver. Manter, nós temos relações com empregados, higiene, segurança e qualidade de vida. E monitorar, nós temos a questão dos sistemas de informação. Então, vamos começar com agregar. Agregar, pessoal, tem o objetivo de atrair pessoas para a organização. Inclui o recrutamento e a seleção. Vamos falar de cada um deles. Recrutamento. Recrutamento significa divulgar as oportunidades que a organização pretende oferecer para as pessoas que possuem determinadas características. Então, recrutar é você chamar as pessoas para a sua organização. Olha o nosso exemplo aqui. Concursos para administrador somam 2.920 vagas. Então, o edital de concurso público é um típico exemplo de recrutamento, está chamando pessoas para trabalharem naquele órgão público. Nas empresas também você abre a notícia, né? Você divulga ali que está se precisando de vagas. Santander, Comgás e mais 29 empresas contratam para estágio e trainee. Então elas divulgam aí no site nacional e outros sites que estão precisando de trabalhadores nos diversos níveis organizacionais. E o recrutamento, pessoal, pode se basear em 2 critérios. Um são cargos e competências. A gente tem que entender o conceito que é importante. O conceito de cargo é importante para a gestão de pessoas. É o conjunto de tarefas e atribuições de um indivíduo. Mas não é associado ao indivíduo, sim ao cargo. Né? O conjunto de tarefas e atribuições que alguém vai desempenhar. Melhor dizendo dessa forma. Então, quando o recrutamento se baseia em cargo, você vai adaptar o candidato a um desenho de cargo feito previamente pela organização. Exemplo, o concurso público. Então, abre o concurso para professor de administração. Então, você tem o cargo. Aí é a pessoa que vai ter que se adaptar a esse cargo, tá? Quando o recrutamento dessa forma é assim. A maioria dos casos são assim. Mas também existe o recrutamento por competência. Aqui, o que é competência? É o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes de um indivíduo. Então, aqui, pessoal, ao contrário, a adaptação das atribuições da organização à competência do candidato. Aqui seria o caso que é comum, por exemplo, em seleções de pós-graduação, mestrado, doutorado. Porque os professores têm vários projetos lá, geralmente quem seleciona são os professores, e eles têm várias linhas de pesquisa. Só que eles não avaliam de fato se aquela pessoa vai trabalhar naquela linha de pesquisa. Eles avaliam a capacidade da pessoa. Depois que eles selecionam melhor, que eles vão ver como é que eles vão adaptar a linha de pesquisa à pessoa, que a linha de pesquisa acaba sendo algo mais maleável. Algumas empresas também adotam isso aqui. Olha, eu não quero saber se o cara vai estar perfeitamente alinhado com o cargo. Se vier um candidato aqui que tem um currículo excelente, mostrar para mim que ele é muito bom, eu não quero perder a chance
de aproveitar essa mão de obra. Isso aqui, a Hotmart, por exemplo, é uma empresa que trabalha muito dessa forma. E eu vou contratar, depois eu vejo o que essa pessoa vai fazer. Depois eu vou mudar no meu desenho organizacional para tentar incluir ela de alguma forma na minha empresa. Compreendida a diferença, pessoal? Beleza. E o recrutamento também pode ser interno e externo. Interno é quando você seleciona pessoas da própria empresa para outros cargos, normalmente acima do que elas já exercem na organização. Então, e o externo é quando você vai buscar fora da sua empresa, da sua organização, profissionais para entrarem nessa organização. Cada uma tem suas vantagens. Tá? No interno, você valoriza e motiva os funcionários. Você também não requer a socialização, ou seja, a adaptação deles na empresa. Você tem probabilidade de melhor seleção, porque você já conhece as pessoas que vão se candidatar. Ele também é mais barato e é ideal para situações estáveis. Então, por exemplo, o IFAO, qualquer instituto, geralmente ele faz ali um programa de pós-graduação para você capacitar os funcionários, que é próprio as pessoas que estão trabalhando. Recrutamento externo, quais são as vantagens dele? Enriquece e diversifica o capital humano, renova a cultura organizacional, então chega alguém novo, interage com o mercado de trabalho, a sua empresa pode estar muito presa na própria bolha, então trazer alguém de fora pode trazer uma novidade interessante. Maior probabilidade de alinhamento entre cargo e competência, porque maior probabilidade porque você vai ter mais gente interessada na vaga, então a chance de você ter alguém que esteja alinhado ali entre o alinhamento perfeito em cargo e competência são maiores. E é ideal para situações dinâmicas, porque como em situação dinâmica o mercado muda muito, você dar essa renovada é importante, tá? Enquanto que aqui o interno é mais como em situações estáveis. Vou falar agora de seleção. Seleção, pessoal, é escolher o melhor entre os candidatos, o melhor candidato para o cargo. E ela parte de um filtro, a ideia de um filtro. Por quê? Você faz a convocação, tá? E aí você tem aqui primeiro os inscritos, quantas pessoas se inscreveram, depois aí você vai passar a fazer várias etapas para selecionar ali a pessoa que vai trabalhar na empresa. Então, olha só exemplo, foram 1.600 inscritos, inscrições feitas, mas nem todo mundo foi realizar, por exemplo, a prova, o teste online, a primeira etapa, que foi o teste online. Algumas pessoas já não foram. Aí nesse teste online, 421 passaram. Depois foi para outra etapa que foi uma dinâmica, né? Aí 324 pessoas participaram, 97 passaram. Percebam que existem várias estratégias de seleção, né? E você pode combinar elas ou aplicar só uma delas, enfim. Depois dessa dinâmica, 81 passaram para a próxima etapa, que foi painéis. 32 passaram, foram convocados, 27 participaram. Aí foi para entrevista só 11. Aí realizaram 9 e contrataram 3 ao final do processo de seleção, tá? A ideia, pessoal, é que a seleção é uma via de mão dupla, tá? Porque nós estamos acostumados até a pensar que a empresa que escolhe as pessoas, mas em muitos casos não é assim. A pessoa também escolhe a empresa que quer trabalhar, dependendo, principalmente quando você é um profissional capacitado. Então, quando você é um profissional capacitado, se a empresa estiver, por exemplo, te remunerando mal, ou for um local que você considere distante, ou tiver uma cultura organizacional que você considere ruim, você não vai querer trabalhar, tá? Então, por isso que as empresas também têm que fazer um marketing para chamar bons funcionários para trabalhar nela, para fazer um processo de seleção que seja e até para que chegue a um maior número de pessoas, para que você encontre aí funcionários que dê retorno para a empresa. Vamos falar agora do processo de aplicar. O objetivo desse processo é definir o que as pessoas vão fazer. E nós temos 3 subprocessos: orientar, desenhar cargos e avaliar desempenho. Então, o primeiro subprocesso é o de orientar. Consiste, pessoal, na aclimatização, socialização, que é a integração do novo funcionário ao contexto da organização. Então, inclui processos, normas, cultura organizacional e clima organizacional. Aqui são 2 temas que são importantes para a gente diferenciar, tá? A gente usa muito em gestão de pessoas, cultura e clima organizacional. A cultura, pessoal, ela é mais estável, ela corresponde à identidade da organização. A organização se identifica com a cultura nordestina.
Beleza, e isso é a cultura, é estável. Dificilmente uma coisa de uma organização que tem essa identidade vai mudar, ou se mudar demora anos. Clima organizacional já é mais dinâmico, é alguma coisa do momento que pode estar afetando. Né? Algum funcionário faleceu. Isso causa um clima ruim na organização. Esse clima vai durar um tempo. Depois, é, isso, o clima fica menos pesado. É claro que sempre fica a saudade, mas o clima fica menos pesado. Tá? Um exemplo de socialização é você também usar padrinhos. Ou seja, você entra na empresa e vai ter alguém lá que vai ser seu padrinho. Então, essa pessoa que vai te ensinar as normas, vai te ensinar os processos e também vai te mostrar como funciona a cultura e o clima da organização. Outro subprocesso é o desenho de cargos. Consiste, pessoal, em organizar o trabalho através da separação e agrupamento de tarefas. Então, você vai começar a desenhar o que a gente chama de estrutura organizacional. Nada mais é do que isso. Tá? A gente vai desenhar aqui os departamentos e os níveis hierárquicos. Só que assim, tem mais do que isso. A estrutura organizacional é uma representação. Aqui o organograma, na verdade, é uma representação da estrutura organizacional, que está representando um organograma. Tá? A estrutura organizacional, o que é que você tem que fazer com o cargo? Você tem que descrever. A definição escrita, sempre tem que ser escrita, tá? Não pode ficar no boca a boca. Então, o cargo tem que ser definido de forma escrita. Do que o ocupante faz no cargo, como e em que condições o cargo é desempenhado. Então, são 5 questões básicas que você tem que responder. 5 itens básicos. O que faz, então inclui tarefas e atividades a executar. Quando faz, a periodicidade, se é diário, se é semanal, etc. Como faz, se o cargo, o trabalho é feito através de pessoas, de subordinados ou máquinas ou equipamentos. Aonde faz, qual é o local e ambiente de trabalho e por que faz. Então, quais são os objetivos aqui? Tá? Objetivos, metas e resultados a atingir. A gente vai passar agora para a avaliação de desempenho. Aqui, pessoal, vocês têm que tomar um cuidado, porque a avaliação de desempenho, ela, de acordo com o livro do Chiavenato, faz parte do processo de aplicar pessoas. Mas existe também um processo de monitorar pessoas, e muitas vezes, o próprio Chiavenato fala isso, que esse processo de avaliar, ele tem relação também com o processo de monitorar. Por quê, pessoal? Essa forma de você organizar a gestão de pessoas em 6 processos, ela é uma forma didática. Na prática, tudo se mistura bastante. A gente vai ver no final da aula que tem muita interdependência. Tá? Então, é bom que se diga que faz parte, de acordo com o que é Venato, do processo de analisar. Por exemplo, muitos estudantes pensam em concurso público. Isso aqui é pegadinha de concurso público. Tá? Se você vê uma questão dizendo assim, o processo, a avaliação de desempenho faz parte do processo de monitorar. Isso faz muita lógica do ponto de vista da administração. Porém, de acordo com o Kevin Nato, está no processo de aplicar. Que também faz sentido, tá? Porque a gente aplica as pessoas também avaliando o desempenho e buscando melhorar. Então, a avaliação de desempenho é um julgamento quantitativo. Tá? E isso é muito importante vocês entenderem isso. Avaliar é diferente de analisar. Analisar, eu vou analisar qualitativamente. Avaliar, eu vou atribuir uma nota. Como eu faço aqui na disciplina com vocês. Ao final de cada... por isso que a gente chama avaliação, né? De cada prova, de cada seminário, vocês não ganham uma nota. Então, avaliar é quantitativa. E vai ser basear na comparação de resultados obtidos com objetivos e metas alcançadas. A mesma coisa que a gente faz aqui. Se vocês alcançam todo o resultado do que eu ensino, a nota de vocês vai ser 100. O aluno pode alcançar 50%, por exemplo. Isso significa que o objetivo era ele alcançar 100, mas ele só conseguiu 50% desse objetivo. E aí você tem as escalas de avaliação, você tem vários tipos de avaliação, tá? Um típico exemplo é esse aqui, né? Você, quando compra ali um produto, você pode avaliar se é bom, se é muito bom, muito ruim. A mesma coisa você pode fazer com o funcionário. Isso é feito nas organizações, se ele está alcançando os resultados que você almejou. Beleza, alguns métodos de avaliação, né? Existem vários métodos, eu vou trazer aqui nessa aula 3, que são um dos 3 mais conhecidos. Então, tem escola gráficas, pesquisa de campo e avaliação 360. Vamos começar aqui com a escala gráfica. Escala gráfica, pessoal, é o formulário na qual as linhas representam fatores que estão sendo avaliados e as colunas o grau de avaliação. Então, é comum você usar aqui,
5 níveis de avaliação, que a gente chama de escala de Likert, o autor que criou isso aqui. Então, você vê o funcionário e coloca um fator, produção. Aí, será que é ótimo, bom, regular, sofrível, fraco? Aí você marca aqui qual em qual das notas você coloca aqui a produção. Qualidade, também. Conhecimento de trabalho, também. Pessoal, vocês talvez possam me perguntar, professor, você falou que a avaliação é quantitativa, mas esses são critérios qualitativos. Ok, mas geralmente, quando isso é modulado nas empresas, você atribui uma nota aqui. Pode ser ótimo 5, bom 4, regular 3, sofrível 12, fraco 1. Depois você faz a modelagem disso para atribuir de fato uma nota, porque você precisa de número para gerenciar, de números, de dados para fazer a gestão de uma empresa, incluindo a gestão de pessoas. Isso quem fala é o próprio Peter Drucker. Pesquisa de campo. Aqui é uma entrevista entre um especialista em avaliação com um gerente de linha, para em conjunto avaliar o desempenho dos respectivos funcionários. Aqui, pessoal, você vai incluir critérios qualitativos, tá? Apesar de o objetivo ser avaliar, porque assim, a avaliação é uma coisa. Depois você analisa a própria avaliação para ver o que se levou a esse resultado. A pesquisa de campo ela acaba sendo mais densa nesse sentido. Por quê? Você vai lá com o gerente de linha e vê o que é que ele acha de cada funcionário. E aí você tem um formulário próprio de pesquisa de campo, olha, avaliação inicial, e você faz perguntas abertas. Porque o desempenho foi satisfatório, mas aqui ele já vai dar um dado para ti, né? Uma yes or no question. Aqui tem uma pergunta derivada. O desempenho foi satisfatório? Sim ou não? Aí depois ele vai te justificar. Que motivos podem justificar esse desempenho? Quais foram atribuídas as responsabilidades ao funcionário? Por que o funcionário teve que assumir essas responsabilidades? O que ele possui de qualidades e deficiências? Quais? Análise complementar. Aí vem que tipo de ajuda o funcionário recebeu, quais foram os resultados, ele precisa de treinamento, já recebeu, como. Então, o gerente de linha vai responder essas questões aqui. Aí tem a avaliação 360, que é um método mais moderno, que é a avaliação feita por todos os envolvidos com o funcionário, inclusive a própria autoavaliação. Ele vai se avaliar. Então, por isso que é 360. Então, é como se fizesse um giro e todo mundo avaliasse ele. Lembra lá do cenário da roda viva, né? Que o entrevistado fica no meio e todo mundo fica perguntando. É exatamente isso que acontece aqui. Você tem o avaliado, ele vai ser avaliado pelo superior, pelos pares, ou seja, os colegas de trabalho, pelo subordinado, ou seja, quem está abaixo dele, quem é comandado por ele, e por parceiros, pessoas de outros setores também, ou parceiros da organização. E ele mesmo se avalia. Tá? Então, você tira aqui uma ponderação disso para chegar a um tipo de avaliação. Pessoal, uma coisa muito importante quando a gente fala de avaliação de desempenho é essa ideia de feedback. Por quê? A avaliação de desempenho ela não tem que servir só para a organização. Lembra lá da interdependência. Ela também tem que servir para o próprio avaliado. Então, as pessoas têm que ter a maturidade de receber críticas e usar essas críticas para aprimorar. Né? Esse tem que fazer parte da própria cultura organizacional da empresa. Recompensar, estamos no terceiro processo, consiste na contraprestação financeira e não financeira da organização ao funcionário. Tá? Então, tanto financeira como não financeira. São 3 elementos principais: a remuneração básica, incentivos financeiros e não financeiros, e benefícios. Vou colocar aqui só a contraprestação, porque aqui está dizendo que é financeiro e não financeiro. Então, vamos lá. A remuneração básica o salário mensal, salário por hora. No serviço público, você tem um termo vencimento básico. Aquilo que o colaborador vai ganhar de forma básica. Seria aqui o mínimo esse. Ele pode ganhar mais se tiver uma remuneração que inclua a renda variável, entre outros fatores. Tá? Então, esse aqui é o salário. É bem tranquilo a gente entender. Aí vem incentivos financeiros. Além da minha remuneração básica, eu posso ganhar bônus, prêmios, participação nos lucros, renda variável, remuneração variável, exemplo, comissões. Quanto mais eu vendo, mais eu ganho. Eu ganho sempre o percentual das vendas. Aqui, pessoal, tá aquela ideia do ônus econômicos, lá da teoria clássica da administração. Tá? Você vai colocar uma gestão por comissão, porque, teoricamente, isso incentiva seus funcionários a se esforçar para vender mais. Tá? Essa ideia de que quanto mais dinheiro eles ganharem, mais eles vão
se esforçar. Aí existem incentivos que não são financeiros. Por exemplo, distribuição de ações. Aqui, o que a Renato coloca como não financeiro, mas ações elas podem ser convertidas em dinheiro. É bem interessante essa questão de distribuição de ação, porque a grosso modo não está dando dinheiro direto, tá? Só que a ação é um ativo. O Banco do Brasil ele implementou essa prática para tentar motivar os funcionários. A ideia é o seguinte: se os funcionários tiverem ações da empresa, eles vão se esforçar mais para que a empresa tenha uma boa gestão, para que as próprias ações valorizem e eles também acabem se beneficiando da subida dessas ações. E o Banco do Brasil fez isso durante um tempo, mas não funcionou. Por quê? Na prática, o que o funcionário fazia? Chegava lá ao final do mês, ele recebia as ações do banco e ele logo vendia no mercado. Ele não queria saber se estava alto, baixo, aí ele logo vendia. Então ele transformava logo isso em dinheiro. Então, antes de você aplicar esse tipo de enumeração baseada na distribuição de ação, você tem que trabalhar um mindset dos teus funcionários. Isso é explorado num livro aqui chamado A Mentalidade do Fundador, que propõe isso, que todo mundo na empresa tem que ter essa mentalidade do fundador. O fundador, ele segura, por exemplo, as ações, pensando que elas vão lhe trazer um retorno futuro. Aí você pode ter prêmios em viagens também, como incentivos não financeiros, prêmios em bens. Então, várias formas de você proporcionar esses incentivos não financeiros. Aí existem os benefícios sociais, tá? Que também não são financeiros. E são ou obrigatórios por lei ou espontâneo. Aqui o exemplo, previdência social, é obrigatória por lei, toda empresa tem que contribuir com a previdência social. Refeições e transportes subsidiados. Aqui, por exemplo, o time do Palmeiras recentemente comprou um avião para transportar seus jogadores. Então, tem empresas que têm seus próprios refeitórios, empresas que têm seus próprios ônibus que levam os funcionários, enfim. Plano de saúde e seguro de vida. Exemplo aqui o Postal Saúde, que é o plano de saúde dos funcionários dos Correios. Educação para funcionários e filhos. Aqui o IFAL, tá? O IFAL, ele tem programa para qualificar aí os servidores. Tá? Então, a nível de pós-graduação, por exemplo. O quarto processo é o desenvolver. Ele consiste em ampliar e atualizar conhecimentos, habilidades e competências. E ele se divide em dois outros subprocessos, treinamento e desenvolvimento. A diferença é que o treinamento ele visa uma aplicação imediata. Eu vou treinar, eu estou pensando, por exemplo, professor de finanças, então eu vou fazer um curso de finanças hoje para amanhã estar começando a dar aula. Então, aplicação logo. Tá? Desenvolvimento é diferente, visa uma aplicação futura. Nós estamos vendo que daqui a algum tempo nós vamos precisar de pessoas que tenham conhecimento de gestão para assumir um cargo de diretor. Mas tem tempo para isso, então eu vou começar a me capacitar para daqui a 2, 3 anos assumir, quem sabe, uma questão de alguma chefia, porque alguém vai se aposentar. Só que tem um detalhe, essa questão não tem, de fato, qual é o período que passa de um para outro, porque é um contínuo. Por isso que eu trouxe esse degradê aqui para vocês, tá? Não existe assim, a partir de um mês é desenvolvimento, antes de um mês é treinamento. Não, é um contínuo. Pode ser que a sua proposta de capacitação esteja aqui, talvez no meio termo, tá? Isso tem inúmeras variáveis, só para a gente entender que também, didaticamente, a gente separa treinamento e desenvolvimento, mas eles são contínuos. Então, o treinar, pessoal, tem um ciclo para você implementar ele. Vou colocar treinamento aqui. O treinamento ele tem um ciclo. Primeiro ele começa com o levantamento das necessidades de treinamento. Depois vem para o desenho do programa de treinamento. Depois você aplica esse programa e depois você avalia os resultados do treinamento, se realmente trouxeram resultados bons para a empresa. Depois você recomeça o ciclo. Tá? O desenvolvimento deve ser constante na organização, sobretudo nos setores mais instáveis. E hoje, com o avanço tecnológico e da globalização, a mudança é algo constante nas organizações. Então, por isso que você sempre precisa estar desenvolvendo pessoas. Então, associa a chamada gestão da mudança, que tem aqui essas etapas de acordo com o modelo de Leo Shen, que é descongelar, mudar e recongelar. Tá? Porque as pessoas elas
tem essa questão de inércia, né? Você já está habituado com alguma coisa e você não quer mudar. Então tem ali um desconforto muito grande para você tentar mudar. E aí você precisa motivar e combater os impedimentos. Os chamados gestores da gestão de mudança, eles sabem disso, que não é simplesmente chegar e propor a mudança. Você tem que saber propor essa mudança. Então, primeiro você tem que motivar, você tem que explicar por que mudar. As pessoas vão ter suas resistências, você tem que combater essas resistências. E aí, eu vou colocar aqui combater resistências. Esse termo acaba sendo melhor. Não, mas está bem aqui, ó, combate à resistência. Depois vem mudar aqui, né? Depois que você descongelou, você vai mudar. Aí você vai introduzir novos processos e combater resistência. E depois que as pessoas mudam, você tem que recongelar, que significa elas se habituarem. Então, o novo processo vai ser agora a nova norma. E esse ciclo vai acontecendo várias vezes, porque você depois vai ter que descongelar novamente, porque a mudança é uma constante. O quinto processo é criar condições ambientais e psicológicas satisfatórias para as atividades das pessoas. Então, a gente tem aqui o processo de manter, que consiste nisso aqui, criar condições ambientais e psicológicas satisfatórias. E o processo de manter inclui três subprocessos, três elementos, melhor dizendo, né? Higiene, segurança e relações sindicais. Então, primeiro, higiene representa as condições ambientais da organização. Como é que está lá o ambiente de trabalho. O objetivo, pessoal, é assegurar a saúde física e mental e o bem-estar dos profissionais. Então, imagina que vocês venham aqui para a sala de aula e o ambiente está todo sujo. Isso, obviamente, vai complicar aqui a nossa aula, né? Vocês não vão se concentrar da mesma forma. Um ambiente limpo é muito melhor para você ter aula. Então, isso faz parte. Deve contemplar o ambiente físico, como eu falei, mas não é só o ambiente físico. Tem o ambiente psicológico, tem a aplicação dos princípios da ergonomia, no caso dos trabalhadores manuais, você tem muito trabalho repetitivo é ruim, você tem movimentos que maximizem ali a tua produtividade, como o próprio Taylor preconizou na administração científica. A adaptação dos postos de trabalho às necessidades de cada trabalhador. Então, você tem, por exemplo, as pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiência, melhor dizendo, hoje o termo é esse, PCD. Você tem que adaptar essas pessoas quando elas vêm para o seu trabalho muitas vezes. Na verdade, o ideal é que elas desempenham o mesmo processo das pessoas ditas, comuns, né? Mas, muitas vezes isso não é possível. Então, você tem que fazer a adaptação adequada. Aí tem a questão também da saúde ocupacional, você tratar aí da saúde dos trabalhadores. E aí tem a segurança do trabalho. O grande objetivo da segurança do trabalho é a prevenção. Então, a prevenção de quê? De acidentes. Exemplo da CIP, o controle interno para prevenção de acidentes. As empresas geralmente colocam aqui placas como do tipo: estamos a 1.027 dias sem acidente com afastamento. É o nosso recorde, né? Para meio que incentivar a organização. Tem os equipamentos chamados EPIs, né? Equipamentos de proteção individual que, por exemplo, trabalhadores de minas subterrâneas precisam usar, entre outros trabalhadores. Então, tudo isso é para prevenir acidente. Outra questão são incêndios, que são tipos particulares de acidente, mas também são comuns. Então, placa de incêndio que a empresa coloca em determinadas áreas da sua planta industrial, por exemplo. Tem prevenção de roubo. Então, a empresa pode investir, por exemplo, em ter um monitoramento 24 horas para prevenir ali roubos de próprios funcionários ou terceiros da empresa. Você tem aqui relações com empregados, que inclui a política da organização em relação aos sindicatos, por exemplo. Vou colocar aqui política com os sindicatos. Então, o diálogo com os sindicatos. Vou colocar melhor, fica melhor assim. Diálogo com os sindicatos. Representante aí dos trabalhadores, aquela ideia de que o sindicato só atrapalha, ela tem que ser rechaçada da gestão de pessoas. Porque os sindicatos são entidades importantes, por mais que o patrão possa não concordar em tudo, ok, faz parte também. Você tem que chegar a um comum acordo para chegar ao salário justo, condições de trabalho justas entre as partes. Compreender como os sindicatos operam, isso aqui é importante, e conhecer as leis trabalhistas.
No Brasil, nós temos duas grandes leis. A CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas aplicadas às entidades privadas, e a Lei 8.112, que é aplicada ao setor público. Então, os gestores precisam compreender essas leis para saber aplicá-las nas organizações de forma adequada. Aí você tem também o conceito de qualidade de vida no trabalho, que é super importante, porque isso acaba contrastando com aquela ideia do homos econômicos, porque nem tudo, pessoal, é dinheiro. Tá? É claro que o dinheiro é importante, as pessoas se movem por ele, mas chega a certo ponto que ele, e os estudos mostram que ele não traz felicidade. Tá? Tem vários estudos mostrando isso de pessoas milionárias, infelizes, por exemplo, justamente por estarem num grupo social muito rico e ficarem se comparando com os outros. Mas imagina um funcionário que é uma pessoa LGBTQIA+. Ela está numa empresa ganhando um salário excelente, acima do salário de mercado, só que essa empresa é homofóbica. Essa pessoa não vai querer ficar na empresa. Ela pode até ficar um pouco tempo, mas na primeira oportunidade que ela tiver, mesmo que seja um salário um pouco abaixo, ela sai, porque não tem condições. Ou então uma pessoa negra está numa empresa que tem a cultura racista, que é inadmissível. Então não é só o dinheiro, tá? Existe a questão de respeito, existe a questão de você sentir que você está à vontade, de você poder ser você mesmo. Isso tudo está incluído no conceito de qualidade de vida no trabalho. O sexto processo é o monitorar, que consiste em acompanhar e controlar as atividades das pessoas. Então, o que é que ele inclui? O sistema de informações, que subsidiará decisões em outros processos de gestão de pessoas. Então, ele é um processo que ele vai dialogar bastante com os outros e ele vai gerenciar esse sistema de informações aqui. Então, sistema de informações, eles podem estar aplicados no ambiente externo ou interno. Então, a empresa ela vai estar monitorando ali o mercado de trabalho. De repente, profissionais que podem estar disponíveis, ela pode contratar. Isso é muito comum em time de futebol, por exemplo, né? Fulano sai de um time, logo está no outro. O técnico sai do time, logo está no outro. Monitoramento constante. Concorrentes, você vai monitorar o que as concorrentes estão fazendo, como é a política de gestão de pessoas dele, por exemplo. Se de repente eles estão aumentando o salário, isso pode estar tirando minha mão de obra de cá e colocando lá, eu também tenho que reagir. Fornecedores, como é que eles estão tratando também os funcionários, agências reguladoras, isso tudo você vai incluir no sistema de informações do ambiente interno. Aí no ambiente externo, perdão, no ambiente interno você vai ter o sistema de informação dos seus próprios colaboradores. Você precisa saber qual é a idade, como é a estrutura familiar deles, se eles como é a escolaridade, se eles estão fazendo algum outro curso, isso é importante. A ideia que vem da teoria estruturalista das organizações é de que o homem possui diferentes papéis e você tem que estar atento com esses papéis para fazer uma boa gestão de pessoas. Você tem que ter informações sobre os salários, isso aqui é o básico, homens, horas de trabalhadas, volume de produção e vendas, a produtividade da empresa, tudo isso entra para o sistema de informações que vão dar subsídio para os outros processos de gestão de pessoas. Então, pessoal, a gente até faz um link interessante de monitorar com a interdependência entre processos, que é o nosso terceiro tópico. Porque, de fato, como eu disse antes, os processos eles não são caixinhas separadas uma das outras. Eles se interrelacionam constantemente e um depende do outro, por isso que é a interdependência. Exemplo, se a organização está partindo para ampliação e aumento das atividades, os processos de agregar pessoas ganham prioridade. Aqui a pergunta é, pessoal, qual o processo mais importante? Tá? E a resposta é depende. Então, depende. Qual o processo mais importante? Depende do momento da empresa. Se ela está caminhando para novas tecnologias, o processo de desenvolver pessoas vão ser o mais importante. Se ela pretende reter talentos, aí você vai dar mais importância para o processo de manter pessoas. Cada processo tende a favorecer ou prejudicar os demais se for mal utilizado. Por exemplo, um processo rudimentar de agregar pessoas pode exigir um intenso processo de desenvolver pessoas, porque você acabou contratando mal e aí depois você vai ter que gastar muito para capacitar essas pessoas.
Se o processo de recompensar pessoas é falho, ele pode exigir um intenso processo de manter pessoas. Então, você não está recompensando de forma adequada. Os salários, por exemplo, não estão no nível do mercado. Então, tem muita gente saindo. Então, você vai ter que investir bastante no manter pessoas. O fundamental, pessoal, é o equilíbrio entre os processos. Tá? Você tem que saber equilibrar todos eles. Para concluir essa aula, nós temos um mapa mental. Então, nós começamos falando da abordagem clássica da administração, que se usava o termo administração de recursos humanos. Ele evoluiu para a gestão de pessoas. A gestão de pessoas tem uma máxima aqui, que é responsabilidade de linha, função de staff, e ela se baseia na interdependência entre pessoas e organizações. Então, a ideia de que pessoas contribuem para organizações e vice-versa, uma depende da outra, portanto não pode ter boicote entre ambas. E aí a gente passa para os processos de gestão de pessoas que também são interdependentes. Então, internamente, a organização precisa entender essa interdependência. De forma didática, a gente começa pelo aplicar, mas isso aqui é um ciclo. Então, aplicar inclui o orientar, eu vou ali socializar as pessoas no ambiente de trabalho, desenhar cargos, vou estabelecer a estrutura organizacional, e avaliar desempenho, vou atribuir ali uma comparação entre os resultados almejados e os atingidos por cada colaborador. A gente viu diversos métodos de avaliação. Aí no processo de recompensar, nós temos a remuneração básica, que é o salário que a pessoa ganha, o salário básico. Temos incentivos que podem aumentar o salário, são incentivos financeiros ou não financeiros, que podem trazer outros benefícios. E temos os benefícios sociais, propriamente dito, que incluem ali plano de saúde, previdência social, transporte, entre outras coisas. Aí temos o processo de desenvolver, que tem dois subprocessos, o treinar e o desenvolver. O treinamento ele é algo imediato e o desenvolvimento é algo mais para o futuro. Aí temos o processo de manter, que inclui aqui a higiene no ambiente de trabalho, a segurança com prevenção de riscos, a relação com os empregados, o conhecimento das normas trabalhistas, como a CLT, e aqui a qualidade no trabalho, a questão de você superar a ideia de homos econômicos, né? Incluir fatores de respeito, entre outras coisas, na empresa. Aí tem um processo de monitorar, que inclui sistemas de informações que vão ser necessários para dar subsídio para os outros processos. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido, e nós temos uma atividade avaliativa, que vai ser um seminário em equipe sobre o tema processo de gestão de pessoas. A equipe escolherá uma empresa e explorará como ela implementa uma das 6 etapas dos 6 processos aqui, tá? Processos da gestão de pessoas. A apresentação deverá ter 20 minutos. Então, cada equipe vai escolher um processo. Eu não quero repetição de tema, então são 6 equipes. Cada um vai escolher um processo entre agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar. Data de entrega até o dia 24 de junho de 2023, valendo 100% da avaliação. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.